E é um número muito grande, é, 70%. Isso eu vou falar porque eu vou morrer falando isso, esse número que eu acho assustador e eu acho triste, eu acho deplorável. 70% dos homens deixam as mulheres do começo do diagnóstico, muitos deixam depois do diagnóstico, porque é algo que mexe muito, né, na vida do casal, e muitos homens não aguentam. Então, essas mulheres que voltam ao trabalho, elas precisam, a empresa precisa levar para assistente social, para alguém que esteja pronto para receber, porque essa pessoa precisa de acolhimento, e o acolhimento, ele é muito importante. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção e estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que hoje vai tratar de um tema muito importante, o Outubro Rosa. E para falar sobre esse tema, eu convidei a minha amiga Marta Souza, uma profissional de consultoria de SST e que hoje é uma militante da proteção às mulheres vítimas de câncer. Na sequência, conversamos com ela. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Marta, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Bom dia, Alexandre. É sempre um prazer estar com você e estar aí levando informação, né? Muito obrigado pela oportunidade, principalmente agora no mês tão importante de prevenção, né? É verdade. Bom, a gente vai falar de um tema que é. Acho que a sociedade transforma meio que um tabu, né? Parece que assim. Eu acho que não é tanto como antigamente, mas era quase como assim um leproso, assim, né? Uma pessoa vítima de uma doença, um câncer, né? Hoje acho que a gente começa a respeitar melhor as pessoas, né? Entender um pouco melhor, mas eu acho que falta muito ainda, né, Marta? Falta muito por esse, principalmente o acolhimento das pessoas por parte muito decorrência da falta de não sei como lidar com isso, né? Da informação, né? Eu acredito que as pessoas ainda estão longe de entender que acontece em uma vida do diagnóstico e pós-diagnóstico, no acolhimento. Eu eu vou contar a minha história, porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas Sim, sim, ó, entenderem. eu queria Tá? resgatar também isso. A gente só para lembrar que a gente teve a tua participação na primeira temporada do Elas na Proteção, com a Fabiana e com a Carol, na época a Carol Varela estava com a gente, e foi um programa muito Isso. emocionante, você falando da sua história e tal. Vamos resgatar um pouquinho dessa, né, de quando você constatou isso e como foi receber essa notícia, né, essa notícia e como foi reagir a isso, né? Conta um pouquinho dessa tua história. Isso, eu gostaria de deixar aqui um relato como empresária, né? Como Claro. ex-paciente, é, enfim. Eu recebi o diagnóstico aos 47 anos, em 2017. Foi um Nossa. diagnóstico para mim muito, muito difícil, porque, na verdade,
a gente tem pouca informação sobre um diagnóstico de câncer, né? Todo mundo tem muito medo. O câncer é igual à morte. E eu via isso também. E quando eu estava num momento assim muito alucinado da minha vida, trabalhando 12, 14 horas por dia. E um dia, trabalhando ao lado de uma Lembrando que fisioterapeuta. você trabalha numa empresa de consultoria, né? É importante. A Marcato, né? Consultoria que trabalha muito com Isso, ergonomia, que vai lá para atender as pessoas e tal. E de isso repente o mundo daí. caiu, né? O mundo caiu para você. Isso. Eu sou sócia em uma empresa de assessoria na área de ergonomia, é, e nós prestamos serviço sobre qualidade de vida, Qualidade. cuidando da saúde do trabalhador. E eu estava num momento assim muito alucinado, porque eu sempre fui, sou aquariana, sou uma pessoa ligada, então, sabe quando você começa a trabalhar e você vai. Mãe também, dona de casa, enfim. Nós, mulheres, nós acumulamos muitos papéis, né? Com certeza, com certeza. E aí eu senti uma dor no braço, que eu costumo falar que foi o Deus, o meu Deus, que falou assim, oi, vamos lá, presta atenção. Nada mais eu costumo falar que a intuição nada mais é Deus na vida da gente. E eu senti uma dor muito forte do lado esquerdo, e como eu tenho pressão alta, eu imaginei que eu estava infartando ou alguma coisa, né? Uhum, uhum. E aquela dor muito forte. Aí eu comentei com a físio, ela falou assim, com a ergonomista, ela falou assim, é bom você ver. Eu falei, amanhã eu vou no médico. Em outro momento, eu não ia por uma dor no braço. Eu cheguei no Uma médico vozinha apareceu, disse para você, vai no médico, vai no muito médico. forte. Eu tenho essa vozinha me ajuda muito. Essas Deus, ele vozinhas está ali são comigo. nos salva de grandes problemas, né? É isso, anjo da guarda, É um independente da anjinho, um anjinho. religião aqui, a gente Claro, tem que claro. prestar atenção. É, eu prestei atenção e fui ao médico. E esse médico é um médico de família, já de confiança. Ele falou assim: Marta, você veio aqui em agosto, nós estamos em janeiro, seu check-up está ok. Eu falei: não, doutor, eu preciso para tirar. Ele falou assim: infartar, você não está infartando. Aí ele brincou, ele falou assim: você. Ele falou assim: está doido? Eu falei: doutor, eu não sei. Eu falei, aí ele falou assim: bom, eu te conhecendo, para tirar isso da sua cabeça, vamos pedir os exames. E aí, ali no meio, tinha a mamografia. Mas, Alexandre, eu nem imaginava que iria dar alguma coisa. Era uma dor no braço. Era uma dor no braço do lado esquerdo, que Tá, não teve nada a ver com câncer, não teve nada a ver. tá. Essa dor foi para me levar no médico, E o anjinho pediu para ele fazer da guarda lá. uma mamografia. É, isso daí. Que anjinho bom E você tem, hein? ele é muito atento e ele é muito presente. Que Ele é legal, que muito legal. presente na minha vida e eu sou muito grata a isso. Aí eu fui, ele me pediu os exames. Quando eu peguei os exames, era véspera de carnaval, véspera do meu aniversário, que eu faço aniversário 15 de fevereiro, e às vezes costuma fazer cair o carnaval no meu aniversário, já pronto Sim, para tomar minha cerveja, para dá descansar, uma para ir para a chácara, e relaxada. eu dar uma relaxada, e eu estava arrumando minha mala e os exames fechados em cima da mesa, assim, eu olhando para os exames. Aí eu abri. Nunca façam isso, pessoal. Quem tem que abrir exames é o médico. Eu abri e deu na minha mamografia que suspeito de carcinoma, Bihardes, porque todo nódulo ele é classificado como Bihardes 1, 2, 3 e 4. A partir do 4 já é uma grande chance de ser câncer, né? E o meu deu Bihardes 4. Quando eu vi Bihardes 4, eu falei, nossa, o que é isso? Bihardes e o que é carcinoma? Fui para o Dr. Google. Também não façam isso. Chegou lá, falaram que eu tinha que fazer uma biópsia, mas que era certeza que era um câncer. E eu fiquei desesperada, né? Falei para minha filha, eu vou morrer. Aí ela olhou para mim, ela é da área da saúde, também veterinária, ela olhou e falou, não, mãe, vai dar tudo certo se for. Aí eu liguei para o meu médico, ele falou assim, Marta, o que você ia fazer? Aí eu falei, eu ia viajar. Aí ele pegou e falou assim, então você vai viajar, eu sei que você é forte, você tem essa informação, mas você vai vencer. Ele pediu para me ler um pouco o que estava no exame, ele falou, vai dar tudo certo. Quarta-feira de cinzas eu te vejo.
E, enfim, passei o carnaval angustiada, né? Lógico que eu tomei minha cerveja, mas eu chorei muito. Eu chorei muito. Foi desesperador. É como se você tivesse um buraco e você caísse naquele buraco e você ficasse por um tempo naquele buraco escuro. É uma sensação realmente de morte. Parece que a Marta que existia ali, aquela Marta deixou de ser a Marta ali, e quando você volta outra pessoa. E a gente imagina que a gente tem fé até a gente passar por uma situação dessa. Eu percebi que a minha fé aumentou muito, né? Porque se a gente não tiver fé e tiver força, a gente não passa por essa doença, pelo câncer. E aí, eu fui. Na quarta-feira, ele falou assim: Olha, Marta, você está com câncer, é um estágio muito inicial. Ainda bem que você ouviu a sua intuição, porque, olha, do meu último check-up até o diagnóstico foram 6 meses, Alexandre. Nossa, 6 meses. Eu não tinha nada em agosto, em janeiro eu tinha um câncer. que loucura. Você tinha feito uma mamografia no check-up? Tinha feito Ah, tudo, não tá. tinha dado Então, nada, nada, nossa, hein? nada. Então foram 6 meses para aparecer um câncer. E tem Por isso gente que que fica dizendo assim, ah, não vou no médico para ficar procurando doença, procurando, né? Tem gente que nós fica assim costumamos. anos sem aparecer no médico, achando que a doença não vai vir, né? E o que Hum, provavelmente ajudou muito a te recuperar, né? Enfrentar isso e não estar numa situação pior nesse momento é porque você rapidamente fez um novo exame e ajudou aí, né? e ajudou, porque na verdade nós costumamos falar: quem procura acha e quem acha cura. Que Né? Essa legal essa frase frase, hein? é uma frase muito muito forte e muito real, Uhum. né? Eu procurei, eu achei e estou aqui E para curou, contar e curou. e curei, né? Então assim, eu costumo falar que eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho um plano de saúde, não tive os médicos Albert Einstein, mas eu tive os melhores médicos, porque eu tive médicos assim de ponta. O meu médico mastologista, aí, vamos lá, o doutor Roberto falou assim: Marta, você vai precisar de médicos especializados. Então, Claro. eu vou te indicar para um mastologista e o mastologista vai dar continuidade ao seu tratamento. E como ele é muito querido, inclusive, a semana passada eu levei uma funcionária nesse médico que me diagnosticou e hoje ele está com câncer. Ele E a tá com semana câncer. passada, ele tá com câncer. Semana passada eu fui, nós conversamos bastante, eu voltei bastante triste, porque ele é um médico, ele tá com 74 anos, um médico professor da Santa Casa, uma pessoa assim conhecidíssima, maravilhosa, e ele tá com câncer, para você ver. Ele descobriu o câncer no pulmão e já estava com metástase, então ele está em tratamento. Hoje ele virou de médico, ele virou paciente, ele está atendendo só 2 vezes por semana. Então, ele me indicou e eu fui para o médico que ele indicou na época, não deu para mim passar com ele, porque ele estava no congresso nos Estados Unidos. Uhum. Aí me indicaram um médico que eu fui. Nossa, o médico, ele não teve acolhimento nenhum, Alexandre. Ele foi assim, eu já estava passada. Aí eu fui em um médico, que o médico olhou para mim e falou assim: sabe aquele médico que atende muitos pacientes e ele 15 ganha minutos. por cabeça? Vamos Consulta colocar. de 15 minutos. E olhe lá. Ele olhou para. Tava eu, o meu ex-marido e a minha filha, e ele virou e falou assim: Olha, você está com câncer, você precisa operar, fazer quimioterapia, fazer radioterapia, e precisa ser amanhã, porque o seu caso é muito grave. E eu sempre fui uma pessoa de ouvir e sentir, eu dou muito valor ao que eu sinto. E eu olhei para ele. Eu falei assim para ele: Olha, eu vou pensar. Ele falou assim: Como você vai pensar? Você está com câncer. Aí eu falei assim: Eu vou pensar. Eu lembro que eu saí de lá mais, mais assim, eu estava passada, mas eu tive Desesperada. desesperada, eu tive essa coragem, né?
Aí eu lembro que no estacionamento, eu chorava tanto, 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 tanto. Eu falei, meu Deus. Aí voltei para casa. Voltei para casa. Nesse dia, eu ajoelhei e falei com Deus. Eu falei, Deus, abra o meu caminho e mostre um médico que possa cuidar de mim, que possa cuidar de mim e da minha família, porque quando você é diagnosticado, toda a família fica doente também, né? Porque é um baque para todo mundo. Não é Então, só a para você. doença específica, né? Tem toda uma construção Sim, de uma de postura, uma né? história, de uma De como postura, de enfrentar tudo. isso, né? E a gente Como precisa enfrentar? de apoio, né? Apoio, basicamente Sim, apoio. sim. Por isso que eu falo, quem está me ouvindo agora, a família, os próximos, é muito importante. É muito importante. A minha filha foi assim essencial, as minhas filhas foram essencial no meu tratamento. Elas estiveram comigo, elas seguraram firme nas minhas mãos. E elas foram assim maravilhosas. E eu fui embora desse médico e falei para ele: vou pensar, doutor, e eu volto. Ele: como você vai pensar? Você está com câncer? Eu falei: eu vou pensar. Aí cheguei em casa, conversei com Deus, falei: Deus, me coloque no caminho um médico que possa me ajudar. Se eu tenho hoje essa prova na minha vida, eu preciso de uma solução e eu sou capaz de passar por ela. Aí, Alexandre, eu tenho pressão alta, minha pressão ficou alta, eu liguei para o meu cardiologista. Liguei para o meu cardio, que é médico-chefe de equipe de beneficência portuguesa, o Dr. Vitor, e ele falou assim: oi, Marta, né, conversando. Uma das minhas características é pegar amizade fácil, porque eu falo muito. E aí ele, muito carinhoso, ele falou assim para mim: foi que você tá chorosa? Eu falei: doutor, eu tô com câncer. Ele nem abriu a boca, eu falei: tô com câncer, eu acho que eu vou morrer. Aí ele olhou, ele me ouviu, ele falou assim: Marta, gosto muito de você. É, isso era numa sexta-feira. Ele falou assim: não faça nada e não procure um médico. Eu tenho meu amigo que curou duas primas minhas. Vou pedir para minha secretária marcar. Ele é meu vizinho aqui e você vem nele na segunda-feira. E eu vou conversar com ele. Alexandre, na segunda-feira eu cheguei com a minha filha. Esse médico, ele tem todo o meu respeito. Hoje nós somos amigos, ele é maravilhoso. Hoje ele está com quase 80 anos, 70 e poucos anos, doutora Dalgir. Ele saiu no Guinness Book de tanta mama de tantas mulheres que ele curou. Que legal. Aí eu cheguei, ele estava atendendo, ele saiu do consultório, assim, pediu licença e foi lá e me abraçou. Ele veio com os braços abertos, como se fosse anjo. Olha só. Ele, E você é, procurando por um, né? eu procurando por um. Ele veio, ele tem os olhos azuis, assim, ele me olhou, ele falou assim: amiga do Vitor é minha amiga também. Independente de você tratar comigo, Sim. eu vou te apoiar. Que legal. E aí minha filha olhou para aquilo e falou É assim: tudo está que você vendo, mãe? precisava nesse momento, né? Era De um tudo que eu abraço de precisava. um anjo. Aí ele me abraçou, ele falou: só um minuto que eu vou te atender. Quando eu cheguei lá, Alexandre, na sala dele, toda vez que eu falo sobre isso, eu me emociono, porque aquele médico, ele é maravilhoso. Ele falou assim para mim, ele olhou para mim e falou: chora tudo que você tem que chorar. Aí eu chorava, 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 chorava. Ele falou assim: agora eu vou te falar algo e você leva para o seu tratamento a partir de hoje. Ele falou assim: pessoas que você achava que eram, não vão ser. Pessoas novas vão entrar na sua vida e as que forem de verdade vão ficar, vão permanecer. E aí eu já estava assim, eu falei: meu Deus, será que eu vim aqui para ele falar para me chorar e ele falar, porque assim eu não entendi, né? E ele falou assim: no decorrer do seu tratamento você vai entender tudo isso que eu estou te falando, né? Aí ele me examinou, ele falou assim: você vai ficar boa e eu te prometo. Só que você vai se permitir passar por esse luto que você está passando, e eu vou estar aqui segurando sua mão e da sua família. E assim foi, Alexandre. O doutor Adalgir, ele foi assim uma pessoa maravilhosa. Eu passei por vários processos difíceis, inclusive
Minha filha, né? Para ela foi pesado, ela começou a ganhar peso, último ano de faculdade dela, ele conversava muito sobre experiências, assim, porque o meu câncer foi hormonal. O meu tratamento, ele foi, eu não tinha ainda entrado na menopausa. O meu tratamento eu tive que entrar na menopausa induzida, então eu tive muitos problemas hormonais, porque é bloqueado os hormônios, né? Porque o meu câncer foi hormonal. Então, o libido diminui, toda a minha parte, como mulher, né? A gente é muito, psicologicamente, o câncer, ele atinge muito a vida da gente, a vida sexual, a vida profissional, né? Porque aí, vamos falar, porque aqui a gente está no meio, que a gente está falando para empresas também, eu tive algumas. Vou contar agora, vou mudar um pouquinho lá do consultório médico para uma forma de falar para as empresas que até o final deste ano, em dezembro, teremos 75 mil novos casos de câncer de mama. Isso não é a Marta que está falando, é o INCA, Instituto Nacional do Câncer. 75 mil novos casos. Então, de 8 mulheres, uma vai ter câncer. Então, ou você vai conhecer uma pessoa com câncer, ou você vai ter alguém na família, 10%, infelizmente. 10% é o índice, digamos, de casos de câncer entre mulheres. Isso. Então, de cada 8, uma vai Ah, de ter. 8. De cada 8. De Então é mais 8, que de 10. cada É 8, mais, é mais de que cada 10. 8, É é mais que mais que 10. 10. Mais que De 10. cada 8 mulheres, uma vai ter. Então, você vai ter um parente, você vai ter alguém da família, ou você vai ter um vizinho, um amigo, você vai ter alguém conhecido. Uhum. Né? Infelizmente é um número grande? É um número grande, mas que está aí, né? Então, nessa minha jornada de tratamento, eu fiz a cirurgia, tirei um quadrante, não precisei fazer uma mastectomia total, não tirei o meu seio, mas eu tirei porque o seio da gente é como se fosse um disco de pizza. Então, eu tirei um pedaço onde estava o tumor, Uhum. né? E depois esse pedaço eu coloquei silicone, então ficou normal. Mas tenho companheiras que tiram os dois seios, dependendo do tipo de câncer, porque o meu foi hormonal, mas existem mais de 50 tipos, subtipos de câncer. Então, às vezes, precisa tirar as duas mamas, precisa tirar a mama, a gente acontece de, se tem os linfonodos das axilas comprometidos, fazer esvaziamento de axila também. Eu não precisei fazer quimioterapia, porque eu fiz um exame que, para o meu tipo de câncer, daria para fazer um exame que mandaria um pedaço do meu tumor para os Estados Unidos, e lá eles fariam um teste. Se o índice viesse abaixo de 25%, eu não precisaria fazer quimioterapia. E se viesse acima, eu faria sessões de quimio vermelha e branca. Então, o meu médico falou assim: olha, Marta, vamos fazer, depois da cirurgia, eu fui para o oncologista, ele falou assim: vamos fazer esse teste. Primeiro, ele fez toda uma análise se eu conseguia pagar, porque é um teste caro, não é um teste barato. Em 2017, o teste foi 15 mil reais, não é um teste barato e não é acessível. Eu Sim, nem a costumo falar, população em geral está longe, né? não tem, está longe de conseguir. E nem os convênios liberam. E não é um tratamento, é um teste só. Né? Depois É tem um toda. teste, é um teste. É. Porque, na verdade, se você pensar, eu costumo conversar com meus amigos oncologistas. É, Se você for pensar, se eles colocassem esse teste disponível, sairia mais barato, às vezes, que uma Toda quimioterapia. a química é feita por meses e meses e meses, e às vezes Porque sem, uma sem sessão, qualquer resultado prático, o mínimo, né? sim, uma sessão de quimioterapia começa com 22 mil reais. Então, né? Mas esse teste não é para todos os cânceres, Os né? É planos para de um câncer saúde de. não oferecem ele, provavelmente, e daí acaba ficando. Não, Né? não. E hoje eu acredito que se você entrar com uma liminar, um ou outro libera. Mas tem uma Mas, é, chateação mas é, aí.
é muito desgastante, né? Ter que entrar na justiça para isso já a Mas a gente vê energia, muito, viu? a energia que a gente poderia disponibilizar no enfrentamento à doença, a gente acaba entrando para enfrentar o sistema. Isso é muito ruim, né? E eu, assim, eu tenho amigas que entram com liminar, né, que fazem o tratamento pelo SUS, que Sim, tem que fazer, né? precisam, Tem que fazer. que tem que fazer e que precisam entrar com liminar. Então, assim, existe até contra o plano de saúde mesmo. Sim, Muitos planos não autorizam nada, às vezes nem um simples exame. meu Deus. Então, eu fiz o exame e eu fui liberada de fazer a químio. Mas eu fiz 35 sessões de radioterapia. Rádio, aí. Eu fiz 35 sessões de radioterapia e como eu não tinha feito a químio, a rádio foi um pouco mais forte, né? E a rádio, ela também te dá os problemas. Canseira, muita canseira, a gente fica fraco. Perda de Então, cabelo também, não? meu cabelo ficou bem ralinho. Meu Ralinho. cabelo ficou muito ralo, ficou bastante ralo. É, fraco. Então, assim, tanto é que hoje eu ainda uso o Mega Hair. Hoje eu uso esse artifício, que graças a Deus a gente tem, né? Mulher, a gente sempre dá um jeito. Tem que se empoderar, né? Tem que dar um up. Tem que se empoderar e a gente tem que mexer com a vaidade. Sim, Então, faz parte da forma de enfrentar, né? As pessoas, não, mas ela devia cuidar tem pessoas que não entendem a importância dessa autoestima, né, elevada para poder enfrentar o resto, né? Porque a questão visual para uma mulher ou para um homem também, hoje em dia, né? Isso a pessoa está se vendo ali, quanto mais, quanto melhor ela estiver né, se avaliando, se considerando, isso é melhor para o autoestima, né? tratamento. A autoestima é tudo, né? É aquilo, você tem que pensar o que eu vou fazer com o que eu tenho. Né? Eu costumo falar que a gente tem um limão e a gente tem que fazer uma limonada. Então, isso para mim é muito verdadeiro, porque de fato, quem imagina que vai ter um diagnóstico de câncer? Uhum. Ninguém, né? Então, se você está ali, você tem um problema tão sério desse, e eu olhava para as minhas filhas, eu via força nelas, eu falava assim, não, eu mesmo as duas, uma com quase 20, a outra com quase 15 anos, 16, eu falava, não, é por elas. É por elas, é por mim, Sim, porque eu amo a vida. Então, está numa fase da vida que precisa né, de apoio. E você que precisou nesse momento, né? sim, Né? na verdade eu virei filha e a minha filha, porque na verdade a minha menor, a minha caçula na época estava no Canadá fazendo intercâmbio. Então, a mais velha segurou as pontas, ela segurou Sozinha. as pontas, porque eu falei para ela, eu não vou falar para a Larissa, porque eu não quero que que a Larissa volte do Sim, intercâmbio. sim. Então, às vezes, quando a gente fazia chamada, ela falava, mãe, você está com o olho vermelho? Você estava chorando? Eu falava, não, estava cochilando. A primeira vez colou, a segunda vez, ela falou assim, mas você não é de cochilar? Aí eu falava, não, mas eu tô. Enfim, aí dei enrolada nela, enrolada, ela só soube quando ela voltou em agosto, que aí ela olhou para a irmã e falou assim, ela ficou chateada, porque a gente escondeu, né? Mas aí ela olhou para a irmã e falou assim: agora, mana, você segue com a sua universidade que eu vou segurar a mão da mamãe, é minha vez. Então, assim, as minhas filhas são deliciosas, são maravilhosas, eu sou apaixonada. Eu sou uma mãe, assim, que sempre amei família, filhos, então, para mim, eu. O meu percurso foi olhar para as minhas filhas e falar: eu vou vê-las, eu vou ver meus netos, eu vou seguir por mim e por elas, que eu também sou apaixonada pela vida, né? E aí, Alexandre veio, demorou mais ou menos um mês, e meu médico falou assim: olha, nós vamos fazer o pedido da quimioterapia e vamos mandar o seu exame para os Estados Unidos, e os dois vão andar juntos. Quando chegar o resultado de um, se você precisar fazer a quimio, você já vai no outro dia. Falei, fechado, doutor. E eu, assim, chorava muito com medo de fazer quimio e perder meu cabelo. Se alguém falar que não tem medo, é mentira, Alexandre. A autoestima, o cabelo. Eu lembro que o meu médico oncologista foi indicado pelo mastologista
e ele era chefe do setor de oncologia, professor também. Ele andava cheia de as médicas residentes. Ele andava com 6, 7, 8 atrás, um monte atrás dele. E todos me atendiam. E aí eu teve um dia que eu chorei muito. Eu falei para ele, eu não estou preparada para perder meu cabelo. E eu chorava muito. Inclusive, até algumas médicas choraram, né? Porque assim, eu falei assim, eu não imagino essa cabeça sem cabelo. Não imagino meu rosto sem cabelo, eu não imagino. E ele falou assim, calma, Marta, vai dar tudo certo. E aí, quando chegou, o resultado deu 14%. Eu não precisei fazer quimioterapia. E para mim já foi uma vitória, né? Uhum. Aí eu comecei a seguir o caminho de fazer a radioterapia e o tratamento também de bloqueamento hormonal. Foram 5 anos de bloqueio hormonal com medicação. Então, eu tomei 5 anos, até 2022 eu tomei um comprimido Foi todos os dias. 17, né, que você teve. De 2017 até 2022 eu tomei medicações fortíssimas, Uhum. né? E eu tomava uma injeção por mês, que o calibre Agulha. da agulha era como uma caneta Bic. Nossa senhora. Então eu ia, ficava com gelo anestésico na barriga por uma meia hora para receber Meu aquela Deus. injeção. É. Então aquela injeção era muito forte. Ah, Alexandre, mexe com tudo. A gente engorda, a gente. O corpo é uma Marta antes do câncer e uma Marta depois do Claro, câncer. claro. Mas eu sou muito grata por estar aqui, por ter me curado, né? Hoje eu vejo que aquilo lá que o doutor Adalgir falou, que muitas pessoas iam sair da minha vida, muitas pessoas iam entrar, e fez todo sentido, né? Porque realmente isso aconteceu, a minha vida mudou, a minha história mudou. Hoje eu tenho um grupo de acolhimento, eu acolho mulheres, chamado Move de Movimento. É um grupo de mulheres que se movimentam entre elas. Todo dia entram 2, 3 mulheres nesse grupo, São inclusive está o 200 link. mulheres, né? São 200 mulheres, é isso? 200 mulheres em tratamento. Então, lá, quem está passando há 6 meses, há um ano, Tá. E acolhe vocês quem se está chegando. reúnem pela internet? Como é que é isso, funciona isso na prática? É pelo Por, WhatsApp, é pelo por que, que, eu, WhatsApp. por que, que eu falo isso? Porque eu acho que esse tipo de grupos são fundamentais para quem está passando por isso. E o fato de existir o grupo de vocês, ele pode estimular outras pessoas a criarem grupos parecidos ou entrarem no grupo também, né? Mas essa Sim, rede de apoio é fundamental. Né? essa rede de apoio me deixa muito orgulhosa, né? Quando eu fui nesse médico, que eu terminei a minha radioterapia, ele segurou nas minhas 2 mãos, ele pegou e falou assim para mim: olha, por tudo que nós vivemos juntos, isso foi de fevereiro a setembro, quando eu fiz a minha última rádio. Ele segurou nas minhas mãos e falou assim: Marta, eu não sei de que forma. Esse médico, ele foi um guru na minha vida, ele ainda é. Ele falou assim: eu não sei de que forma, não sei como. Presta atenção no seu caminhar, porque você vai ajudar muitas mulheres. Você é uma pessoa muito especial e se você está aqui hoje é merecimento. Então, presta atenção. E eu falei, doutor, eu me senti assim tão, sabe, assim, forte, mas não tão forte para ajudar outras pessoas ainda. Eu falei, ele falou, é você, presta atenção. Não sei quando, como, mas presta atenção. E aí passou 2017, 2018, eu estava em um cabeleireiro de mega hair e eu conheci uma médica que hoje ela é médica responsável da pediatria da Rede D'Or, do São Luís. A doutora Fabíola Latorre, que é minha super amiga, é minha irmã hoje. Ela também teve câncer de mama e escreveu um livro. E aí nós nos conhecemos, assim, deu match na hora nós duas. Comecei a fazer palestra com ela nos hospitais que ela trabalhava, contando a minha história em outubro. E aí nós criamos o grupo juntas.
Que E legal. hoje nós temos esse grupo, nós temos a doutora que é médica e ex-paciente, tem uma médica hematologista do Rio de Janeiro no grupo também, ex-paciente. Então nós temos modelos, médicas, nós temos pessoas de todas as de A a Z nesse grupo. E todas nós nos apoiamos diariamente. Eu hoje eu entro, eu não tenho tempo de entrar muito, Alexandre. Mas para entrar no grupo tem regras, né? Por exemplo, um deles é ninguém incentivar, por exemplo, o uso de babosa, o uso de remédios medicinais para deixar de fazer o Terapias tratamento. alternativas Não que pode, é abandonam a. proibido. É proibido vender, é proibido, enfim. A gente se acolhe mesmo, é um grupo que tem regras e um grupo que eu e a Fabíola a gente fica, todo mundo sabe que nós somos fundadoras do grupo, então quando precisa de alguém chegar lá e falar mais forte, alguém vem, conversa com a gente chega. Uhum. Mas a gente tem pessoas que administram com a gente e que levam o grupo, né? Porque ela como médica, eu também como empresária, a gente não tem muito tempo, mas nós sabemos assim que o grupo está indo, eu entro finais de semana, a gente entra assim dentro esporadicamente, mas a gente entra. Mas o grupo está lá, a mulherada se ajudando e eu tenho muito orgulho disso. Que legal. E daí dessa caminhada, dessa trajetória, surgiu um podcast chamado Comigo Ninguém Pode. É isso daí. Que legal, que É, nome legal, que nome forte. é, eu faço parte também, eu vou entrar nesse assunto para contar como surgiu Comigo Ninguém Pode. Claro. Eu faço parte do maior congresso da América Latina de Oncologia, é, do, É o do Brasil, TJCC, é isso? o PJCC, Todos Juntos contra o Câncer. Legal. É, e hoje eu sou uma das movimentadoras. Sou eu e mais 18 médicos, inclusive vai fazer um mês que aconteceu no WTJ aqui em São Paulo, WTC. WTC. E esse ano nós tivemos quase 6.000 pessoas que participaram do congresso. É um congresso muito forte. E nesse congresso eu encontrei um ex-paciente de leucemia, o Heitor. E ele começou a me ajudar, que ele é expert em marketing, e ele é TikToker, enfim, ele é bem engajado. Ele começou a mexer nas minhas redes. E um dia, ele me ajudando a fazer gravação, eu falei para ele assim: eu morro de vontade de ter um podcast. E ele pegou e falou assim: eu também. Eu falei assim: por que não pensar para a gente levar informação? E aí nós começamos a planejar, a desenhar, e aconteceu. E quando a gente estava procurando o nome, eu sou uma pessoa que gosto muito da Casa Florida, né? Eu estava em um garden comprando há um ano atrás, em 2024, estava comprando flores, e eu olhei o vaso de 7 ervas e tinha Comigo Ninguém Pode. Comigo ninguém pode. É. Eu me sinto assim, sabe, Alexandre, assim, não no sentido mal, mas no sentido Claro, bom, claro, porque claro. assim, eu sou comigo ninguém pode. Eu já passei muitas coisas na minha Não é, vida, uma coisa arrogante. potência, É, arrogante. não é uma coisa Não, arrogante, é uma coisa de empoderamento mesmo. empoderamento, empoderamento. Tanto é que o meu parceiro do Comigo Ninguém Pode, ele é enfermeiro, né? Hoje ele não trabalha mais na enfermagem depois do diagnóstico, porque existiu a negativa da empresa que ele trabalhava em relação ao acolhimento pós-câncer, e ele teve que mudar de profissão. Então, hoje, ele cuida das redes sociais das pessoas, ele apresenta o podcast. Agora ele é sócio de uma agência de influenciadores. Então, nasceu o podcast e é algo assim muito bacana. A gente já entrevistou ex-BBB, a gente já entrevistou Rita Cadillac, a gente já entrevistou o Doutor Bactéria, Ah, falamos de tudo. não é entrevistas com pessoas que foram vítimas de câncer, não. É um Não, programa que Alexandre, fala. a gente tentou fazer algo mais leve, Tá, para quando a pessoa estiver fazendo uma quimioterapia, ela possa rir com a Rita Cadillac, que ela tá. possa curtir um ex-BBB.
que ela possa ver um doutor Bactéria, que foi super legal. Então, assim, é lógico que a gente fala porque a gente tem um propósito de vida, falar Claro, claro. sobre. É um dos temas abordados no programa, não é? Sim, pelo menos assim, a gente procura, em outubro, a gente, uma vez por mês, a gente leva alguém da área da saúde, porque a gente tem Legal, esse propósito. Mas nós fizemos Comigo Ninguém Pode, algo leve, falando sobre várias camadas, não só câncer. legal. Marta, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão, você falou aí de algumas situações onde a empresa, né, a empresa acaba adotando alguns procedimentos que não são nada em favor da pessoa que já está sofrendo, né? A empresa ela é muito pragmática às vezes e não percebe quanto ela pode perder ao, ao deixar de valorizar uma pessoa, né? Que está ali, que é um talento que ela por algum tempo esteve lá e tal. O que você diria para as pessoas da empresa? A gente fala muito com profissionais de segurança, segurança, engenheiros, né, médicos e tal, mas gestores, que se fala muito a gente acabou de falar de qualidade de vida, né? Qualidade de vida do trabalho, que era um trabalho que você fazia, já continua fazendo, mas e quando a gente fala em qualidade de vida, o respeito às pessoas me parece fundamental. E uma empresa que não respeita os seus trabalhadores que estão sofrendo no momento, estão precisando de apoio, essas empresas deveriam rever os seus procedimentos, né? A sua forma de enxergar o processo de trabalho. Sim, eu vou falar algo, eu vou contar uma historinha rápida aqui, algo que aconteceu comigo enquanto eu estava em tratamento. A minha função na empresa é de visitar clientes, fechar contratos, novos contratos, e quando eu estava terminando a rádio ali, final de setembro, comecinho de outubro, e quando a gente chega no final assim, da radioterapia, a gente está muito queimada, muito queimada. É como se você tivesse colocado seu seio numa fogueira, é uma queimadura assim muito forte, né? E só que eu nunca deixei de trabalhar, porque trabalhar para mim me fazia bem. Então, assim, às vezes eu ia um pouco mais cedo para casa, enfim, mas eu continuei. E aí eu tinha uma reunião em uma empresa aí com a marca muito forte. Chegando lá, eu fui com um ergonomista me acompanhando, e chegando lá era início de outubro rosa. E assim, infelizmente, para muitas empresas, o outubro rosa é colocar o lacinho e fazer assim um dia com alguma palestra, alguma coisa, e tá tudo bem. Eu cheguei logo naquele dia. Infelizmente, a pessoa que estava me acompanhando deixou escapar que eu estava passando pelo câncer, né? Por que eu falo infelizmente? Porque a minha vida pessoal é muito reservada, então aquilo que eu estava passando não cabia naquele momento, mas ela deixou escapar. E para você ter ideia, eu fui muito bem recebida, as pessoas muito educadas. E assim, tinha um engenheiro conversando comigo, sabe? Conversando comigo, até o ponto que ela deixou escapar, ela está passando por isso. Nós sabemos muito bem o outubro, porque ela está passando por isso. Alexandre, eu sei que ele não fez por mal. Eu sei que é uma falta de esclarecimento, uma falta. Isso é muito normal e acontece em todo o tratamento. Parecia que ele mudou comigo. Ele mudou. Ele, assim, o rosto dele, a feição dele na hora mudou. Como se aquele câncer pegasse, como se eu fosse uma pessoa de outro mundo, né? Aí teve um momento que ele levantou para atender um telefone e tal. Quando ele voltou, ele já sentou do outro lado. Eu percebi tudo isso, tudo isso. Nossa, E aí a mulherada que estava, aí a o menina corpo ficou muito fala, sem né? graça. O corpo É, fala. o corpo fala. E eu sou uma pessoa que eu não tenho mais, né? Na época eu estava com 47, 48 anos. Então eu observei aquilo. Só que já olhei assim, eu falei, puxa vida, que pena que a pessoa é assim, né? Só ela tem a perder. E aí eu olhei e percebi
E a colega dele de trabalho, era uma enfermeira, ela falou assim, eu tô passando, aí ela quis, assim, tentar suavizar a situação, ela falou assim, eu tô passando isso com a minha tia. Aí ela começou a falar, eu falei, mas vai ficar tudo bem, assim como eu estou bem. Aí eu cortei e mudei de assunto. Mas eu tô te falando isso por quê? Porque essa pessoa dessa empresa, ela não estava preparada para receber um funcionário, Sim, entendeu? Por sim, quê? Porque se assusta. Se você está falando de saúde do trabalhador, sim. de saúde e segurança, né? E eu também não estou culpando, porque antes eu sempre fui uma pessoa muito humana com os meus, mas depois do câncer eu tenho outra visão. Por exemplo, esses dias a nossa RH ela tá assim com um problema que ainda ela estava indo no médico, não estava descobrindo. Eu levei ela no meu médico, porque é uma pessoa que está há muito tempo com a gente, é uma pessoa que é o braço direito e esquerdo, independente, né? Eu acho que a gente tem que fazer o acolhimento, a gente tem que ser humano, não é? Então, eu acho que ainda falta, porque o Outubro Rosa não pode ser só em outubro colocar o lacinho. O olhar humanizado precisa ser de janeiro e janeiro. E você também, às vezes, você não precisa fazer nada tão grande. É só você olhar e falar de que forma eu posso te ajudar. Uhum, De que forma eu posso? Porque às vezes a pessoa ela está passando por problemas ali, às vezes um Pix de reais vai fazer a diferença, uhum. porque as medicações são caras, precisa de Uber para ir fazer a quimioterapia, a radioterapia. Quando ela volta, ela está com aquele dinheiro lá contado, porque está no afastamento, o salário vem menor, né? E tem filhos, às vezes, e é um número muito grande. 70%, isso eu vou falar porque eu vou morrer falando isso, esse número que eu acho assustador e eu acho triste, eu acho deplorável. 70% dos homens deixam as mulheres do começo do diagnóstico, muitos deixam depois do diagnóstico, porque é algo que mexe muito, né, na vida do casal, e muitos homens não aguentam. Então, essas mulheres que voltam ao trabalho, elas precisam, a empresa precisa levar para assistente social, para alguém que esteja pronto para receber, porque essa pessoa precisa de acolhimento e o acolhimento, ele é muito importante, porque essa mulher ela vai poder trabalhar igual ou até melhor que aquele que está lá. Sabe por quê? Porque ela ressignificou a sua vida e ela está com E, uma e, vida o tra nova. e o trabalho é importante, né, para você. O trabalho ganha uma dimensão maior até. Então, como você disse, Sim, você não parou de trabalhar porque para você não. aquilo era fundamental. Era uma forma, inclusive, de enfrentar a doença. Sim, e os exames que você tem que fazer, geralmente a gente agenda para um dia, por exemplo, eu vou começar a semana que vem, então eu já vou 6 horas da manhã, eu passo o dia inteiro, eu já faço Sim, tudo, sim, sim. né? Porque depois do câncer a gente tem o medo, que a gente fica com medo, todo exame, eu falo para você que eu sou uma pessoa muito corajosa, mas eu tenho medo de Uhum. fazer ressonância. É um dia muito difícil para mim, aí eu ainda choro porque eu tenho medo de resultado. Então, assim, fica algumas sequelas, né? É, E o que o outro pode fazer? Acolher, né? E se você não sabe o que falar, acolha silenciosamente, abraçando. Eu Uhum. tenho um ergonomista, um funcionário, ele é oriental. E todo dia que eu chegava na empresa, ele falava assim: Eu não sei o que falar para você, mas eu posso te abraçar? Ele me dava todos os dias um abraço. Todos os dias. E aquele abraço fazia total diferença para mim. Melhor que muitas palavras, né? O gesto. Sim, porque assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque o acolhimento, às vezes, em palavras, pode magoar a pessoa. Sim, Por exemplo, sim. eu ouvi a segunda. Olha, gente, vocês que estão me vendo, tem algumas coisas que a gente não deve falar. Eu ouvi, por exemplo, nossa.
fulano teve isso daí, ainda durou 10 anos. Eu ouvi isso. É, ai, mas você não tá nem com cara que tá com câncer. Quem tá doente tem cara, gente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? É, no acolher também, porque o acolher, ele precisa Você ser tá um tão bem, acolhimento. parece tão bem, né? Nem parece tão Isso, doente. Coisa você tá estúpida. tão bem. A Na pessoa está sexta-feira, reagindo, está buscando forças e ela é assim, então nem tá com, né? na Desconsidera todo o sexta-feira, esforço. na sexta-feira eu fui participar de um evento muito grandioso, é Casa Clã Mama, da revista Cláudia, aqui em São Paulo. E a diretora que organiza, ela tá com câncer. E eu estava do lado dela conversando, aí chegou uma pessoa e falou assim: Nossa, é, nem parece que você tá. Aí ela ficou assim, né? Porque ainda ela tá no começo. Aí eu peguei Sim. e falei assim: Como você não parecia, como eu também não parecia. Aí eu respondi por A ela: pessoa acha que tá dando um elogio, não parece que você tá, né? Ela acha que tá Não é? ajudando. Não, então assim, sabe? A gente precisa tomar Você tá cuidado. tão bem, tá super. Você tá tão bem, você tá tão bem. Gente, às vezes a gente está ali porque a gente precisa estar, Sim. né? A Busca gente se força para isso. hoje, de novo, hoje eu sou uma pessoa. Eu sou uma outra Marta. Aquela Marta, eu costumo falar que aquela Marta realmente foi. Hoje, eu sou uma pessoa. A outra também era legal. Essa daqui continua sendo. Mas a gente passa por coisas na vida da gente que a gente fala: nossa, eu não esperava por isso. E a gente tem que se refazer, né? Porque a gente existe vida pós-câncer e uma vida muito maior e Uhum. muito melhor, com todos os pontos negativos, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma página no Instagram chamada @crescente recomeço. É algo assim, muito meu, porque eu me sinto um crescente recomeço. Eu me sinto um crescente recomeço e poder ajudar e levar informação com qualidade, por isso que eu sou tão engajada. Hoje eu sou ativista, não deixei de trabalhar, de ter minhas responsabilidades, mas tudo aquilo que eu passei até chegar no médico bacana, eu espero que as mulheres não passem por isso. Então, hoje eu sou bastante engajada na causa. Eu, eu assim, faço parte do Vencer o Câncer, que é do Dr. Fernando Maluf e do Albert Einstein. Eu estou aí com o pessoal bem, assim, trazendo informações, né? Sabendo das leis, porque hoje tem até 60 dias para um paciente diagnosticado com câncer começar seu tratamento e isso não funciona. Então, eu tento levar a informação, eu tento apoiar, eu tento acolher essas mulheres. E, para mim, hoje é um propósito de vida, Alexandre. Que legal, legal. Eu acho que você falou do limão que virou limonada, né? Essa limonada tá muito gostosa, né? Muito legal, tá muito rendendo Tá muito, sim, né? E você, tá você sim. tá fazendo, você faz palestras, né? E como é que a pessoa procura você aonde? No seu Instagram? Como é que é? Isso, Até no meu porque nós estamos Instagram, no outubro rosa, então vamos, aquelas empresas que, né, que pelo menos em outubro fazem alguma coisa, vamos lá, pessoal, vamos todo ano se preocupar com o assunto. Mas em outubro vamos fazer uma intensiva também, né? é o mês, né? É o mês, e eu É o mesmo. acredito que é, eu sou uma história real, né? Eu passei realmente por isso. E eu costumo fazer a minha palestra falando da minha. Não é uma palestra triste, é uma palestra assim de história real, uma história História de de vida. potência, né? Uma De história de vida, de vida. potência. Então, para me encontrarem é o crescente underline recomeço. Não dá para ser recomeço porque não aceita, né? Ou eu posso deixar meu telefone aqui? Claro, né? 11 Nós vamos, 97531 7812, São Paulo. nós vamos botar aqui embaixo na legenda. E Marta, eu tô à sim, disposição. Marta, foi muito bom conversar com você. Agradeço você, especialmente nesse mês, né, que a gente
não é o único momento, mas é um momento especial de resgatar essa questão. Me assustou quando você falou que 70% dos casamentos os homens abandonam. Eu tenho certeza que não é 70% que as mulheres abandonam. Não, Quando é o não. homem que fica vítima, né? É menos de 10%. Eu imagino. Que absurdo, né? Mas É tudo bem, triste. a gente não. É, Né, cada um com a sua. Né, mas... eu acho que é assim, né? Eu costumo falar que cada um dá o que tem, né? E às vezes a pessoa não consegue passar por aquilo, Uhum. né? É demais para a pessoa. O E às homem vezes é o acontece. sexo frágil, na verdade. É um Vamos falar a sexo verdade. frágil, e aí falar em sexo frágil, no momento também que a mulher está ali debilitada sexualmente, a mulher também vai encontrar problema nisso, e às vezes o parceiro Sim. não vai conseguir, né? Então eu acho que tem vários lados, um novelo de lã com várias pontas, e se a gente for conversar, a gente vai ficar aqui muito tempo, né, falando sobre isso. O que eu quero deixar aqui de recadinho é que você que está aí me vendo, faça o seu exame se apalpando, gente, sabe? Fazendo movimento atrás da orelha, se apalpando, verificando se você sentir alguma coisa. E esse exame não substitui a mamografia, de jeito nenhum. Mas se você perceber alguma coisa, porque a melhor pessoa para fazer o diagnóstico somos nós, porque nós conhecemos o nosso corpo. E isso serve para você também, Alexandre, e para todos os homens, porque o câncer de mama não é só na mulher, no homem. Na sexta-feira eu estava no evento da revista Cláudia e tinha um homem que tinha sido diagnosticado com câncer de mama. Então, a palpação serve tanto para mulher quanto para homem. Se apalpem, se olhem, tenha aquele tempo com você, é necessário. Principalmente na vida que a gente leva, aquela correria, se alimentando mal, muito estresse, a gente precisa ficar de anteninhas ligadas. Então, assim, o que eu deixo para vocês aqui se toquem e se amem, porque quando a gente se ama, a gente percebe o quanto o corpo da gente precisa de socorro. E não deixe de fazer seus exames frequentemente, anualmente. Bom, Marta, o que eu vou falar depois disso? Eu só te agradecer. Foi maravilhoso bater um papo com você. Essa sua história de vida, essa história de resgate, né? Depois de chorar muito, de sofrer muito, e de usar isso, né, para ajudar os outros, que é fundamental. E eu já te conhecia antes de você ter esse passado por isso. Você sempre foi uma pessoa maravilhosa, um astral maravilhoso, né? E continua. Talvez você disse que tem a Marta 2 agora, né? A nova Marta, né? Para mim são a mesma pessoa em dois momentos muito Sim, bonitos, né? sim, eu fiz parte de um projeto, de um livro, né? O nome do livro é o que você passa pela vida, você compartilha. Que Né? O que legal, a vida que ensina, legal. compartilha-se. Então é isso, né? Hoje eu tenho esse propósito e eu fico muito feliz de você ter me dado esse espaço aqui, porque você sabe o quanto eu te admiro também. Você é uma Ah, pessoa sempre, sempre do coração bom, aquele que sorrisão legal. sempre pronto para acolher. Você é uma pessoa acolhedora e guarda isso para você, porque isso vale ouro, viu? Valeu, querida. Muito obrigado. Eu queria te agradecer mais uma vez e dizer que nós temos que estar aí sempre preocupados, né, com os exames, com todo o acompanhamento, mas principalmente aquelas pessoas que estão próximas, acolham com aquele abraço desse seu colega aí que não sabia o que dizer, mas um abraço às vezes vale mais do que Mas mil vai, palavras. e se não souber abraçar, se não souber, porque tem pessoas também que têm aquela timidez, né? Sim, sim, sim. E a pessoa for próxima, eu costumo falar nas minhas palestras, faz um Pix. Nossa, um Pix é tão. As pessoas devem Para a bem, né? pessoa, Vamos,
Com Não é, certeza. leva um filho para comer um McDonald's, vai Sim, lá lavar, sim. lavar Ajuda roupa. materialmente também, né? Também É a isso pessoa aí. pensa que é uma coisa, não é tão frio e tal. Não, mas a pessoa está precisando. Ela está Tá ganhando precisando, tá menos, lá. gastando É mais isso, e está precisando de apoio, né? é isso daí. O apoio a gente pode apoiar de várias formas, e de vários jeitos, gente. É isso, né? Nós somos seres humanos e a gente pode fazer muito. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Valeu, Marta. Bom, pessoal, eu conversei com a minha amiga Marta Souza, Uhum. que falou tão bonito sobre essa experiência, uma forma tão especial, resgatando a sua história, falando para a gente da importância, né, desse acolhimento, de se conhecer, se a gente se preparar. Bom, foi mais um Uhum. Proteção Tendência. Semana que vem a gente volta com mais um programa, na terça-feira, ao meio-dia. Tchau, tchau, pessoal.